Olá, vou falar português, peço desculpa. Espero que me entendam, vou tentar falar devagar, embora tenha muita informação. Venho aqui falar um pouco da minha visão, da minha opinião sobre o que é o ecoturismo e também apresentar alguns exemplos daquilo que fazemos na empresa de ecoturismo que tenho desde 2007, que é a Montes de Encanto. Esta empresa foi criada por nós em 2007, em Trás-os-Montes, no norte de Portugal, e apesar de termos sempre um interesse especial pela questão do lobo, fazemos diversas atividades com diversos temas. Dedicamos-nos, por um lado, ao ecoturismo e, por outro, à questão da valorização dos produtos locais. Fazemos programas mais generalistas de interpretação da natureza, com a identificação da fauna, de flora, um censo lato, pelo menos as espécies mais comuns, mas também algumas atividades mais específicas, com um interesse muito específico em determinados grupos. Nos programas que fazemos, tentamos sempre fazer uma interpretação do património, da paisagem, da história que vamos observando, porque quem gosta de ver espécies de fauna e flora gosta sempre de saber, conhecer um pouco melhor a envolvência. Levamos os turistas e os visitantes, agora vou chamar turistas sensu lato, a conhecer um pouco das tradições locais e Trás-os-Montes, Espanha também, é muito rico em tradições e coisas únicas que não existem noutros locais da Península Ibérica ou do mundo. As pessoas gostam particularmente do tipo de atividades que envolvam um contacto direto com as comunidades locais, participarem em programas do dia-a-dia das pessoas, dos habitantes locais. Isto tudo passa-se em zonas em territórios do lobo e zonas limítrofes, mas são zonas com um património imenso. Fazemos algumas atividades de educação ambiental, não é o nosso foco principal, mas sempre que possível fazemos-lo. E depois a valorização dos produtos locais. Coisas simples como a apanha de frutos silvestres ou de cogumelos silvestres tem sempre algum interesse e as pessoas gostam imenso, principalmente dos meios urbanos. São as pessoas que mais procuram este tipo de atividades. O artesanato, este é um exemplo dos produtos que desenvolvemos, ou seja, em zonas onde ainda existe o lobo ibérico, pedimos aos artesãos para fazerem estes produtos com um símbolo, é só um símbolo da pata do lobo, e, portanto, isto funciona como uma forma de sensibilizar os artesãos, os habitantes que fazem estes produtos e também os turistas e os consumidores que compram estes produtos. Tem sempre uma etiqueta associada que explica esta história por trás de ser um produto das chamadas terras de lobo. Portanto, funciona como um pequeno benefício económico em zonas onde existe o lobo ibérico. Mas o que é esta história do turismo de natureza? Usam-se estes conceitos, em Espanha não sei, mas acredito que aconteça, estes termos são usados um pouco de forma indiferenciada e, a meu ver, existem diferenças. O ecoturismo é diferente do turismo de natureza. O turismo de natureza é mais abrangente, inclui atividades de lazer e de recreio, atividades que são feitas na natureza, como um passeio a pé, um simples passeio a pé, uma visita a uma área protegida, por exemplo. As atividades de turismo ativo são um pouco mais impactantes, ou não, mas são feitas sobre a natureza, uma descida de rio, uma escalada, uma prova de BTT, isso é considerado turismo ativo, a meu ver, e depois as atividades de ecoturismo. Atividades que têm uma componente diferente, são feitas com um objetivo diferente. Para mim, o ecoturismo tem que ter algum contributo para a natureza, por pequeno que seja, mas tem que ter. No fundo, dentro de todas as atividades de turismo sustentável, aquelas que são de turismo de natureza, mas que são feitas de forma sustentável, são essas que eu chamo de atividades de ecoturismo. Para mim, o ecoturismo tem que ter três pressupostos fundamentais. Um mínimo de impactos ambientais negativos, daí privilegiarmos os passeios a pé, as atividades de fotografia, evitamos sempre os veículos motorizados, não fazemos atividades desse tipo. Um contributo para a conservação da natureza, e isso pode ser feito, por exemplo, nas atividades que fazemos relacionadas com o lobo ibérico, sobre o tema do lobo ibérico, temos diferentes tipos de atividades.
Aqui neste caso, com o contributo do Grupo Lobo, no preço do programa, no custo do programa, está incluído um donativo que vai para o Grupo Lobo aplicar nos seus projetos de conservação da forma que quiser. E é explicado aos turistas a finalidade desse donativo. E as pessoas que trabalham no Grupo Lobo são convidadas e vêm explicar o seu trabalho nos diferentes projetos que estão a decorrer na região onde estamos a fazer esse programa turístico. As pessoas valorizam imenso, o programa é mais caro, mas as pessoas compreendem, esse donativo é facultativo, mas nunca ninguém recusou. As pessoas sentem que têm um contributo diferente e apreciam isso. Isto é um exemplo, fazemos também com as borboletas, as mariposas e outros grupos de espécies. Isto não é preciso ser só com o lobo, só que hoje vou dar destaque à questão do lobo por razões óbvias. O ecoturismo deve também envolver sempre as comunidades locais. As comunidades locais gostam de mostrar aquilo que têm e os turistas gostam que os habitantes locais lhes mostrem. Esse contacto muito direto e muito próximo, a meu ver, só traz benefícios e faz com que as comunidades locais valorizem muito mais o património natural e cultural que existe nas regiões onde habitam. Assim, tendo em conta estes três pressupostos de que falei, eu acho que é uma forma muito sustentável de fazer ecoturismo. Este interesse pelos grandes carnívoros é subejamente conhecido. Não é só aqui, este interesse é crescente e é pelo mundo todo. Vejamos os casos de, por exemplo, os parques mais famosos, o Parque do Kruger na África do Sul. Só o facto de haver ali facilidade em observar os grandes carnívoros já atrai imensos turistas. Por exemplo, na Roménia está a crescer esta questão do turismo de natureza e do ecoturismo relacionado com os grandes carnívoros, para tentar vê-los, mas não só, fazer passeios a cavalo em zonas de habitat, que é um património valiosíssimo, só a observação deste tipo de habitat, do ponto de vista turístico, tem imenso valor. Em França também conhecemos o caso do país do urso, em que quase não há ursos, mas eles vendem muito bem o merchandising do urso. Portanto, vendem quase o que não têm. O caso conhecido no Canadá, que começou com a história dos uivos e as pessoas iam a esse parque tradicional de Algonquin ouvir as alcateias uivar e depois ficavam sempre mais alguns dias, faziam passeios de canoa, faziam passeios a pé, caminhadas e isso contribui imenso para a economia local. O Parque de Yellowstone também é um caso de sucesso que é sempre referido, só depois da reintrodução do lobo em 1992, pensa-se que se gerou cerca de 5 milhões de dólares de receitas associadas ao turismo, só por causa de haver o lobo. Aqui já falámos e vamos ouvir mais na comunicação seguinte o caso da Serra da Culebra, que cada vez atrai mais turistas para irem ver lobos. E os próprios restaurantes e bares locais têm imenso orgulho nisso. E há imensas iniciativas a decorrer relacionadas com o lobo. É um fenómeno crescente. Vantagens que temos a nosso favor, pelo menos para quem quer trabalhar na área do ecoturismo. Aqui no caso do Turismo de Portugal fez um estudo que diz que só associadas às viagens de turismo de natureza existem 22 milhões de viagens por ano na Europa. Isto foi em 2006. Hoje em dia, não tenho esses dados, mas com certeza será ainda maior. Mas na questão do turismo de natureza, agora turismo de natureza sensolato, podemos definir dois setores, um turismo soft e um turismo hard. O turismo soft, cerca de 80% das pessoas faz este tipo de turismo de natureza, não especializado, atividades de lazer, atividades um pouco mais, um custo inferior, mais baratas do que as atividades hard. Um turismo mais especializado, requer guias específicos, material específico, atividades mais caras, as pessoas pagam mais para este tipo de turismo. O caso do birdwatching ou observação de lobos é um tipo de turismo hard. É uma minoria de pessoas que procura este tipo de turismo, mas que paga muito para poder fazer. Em Portugal existem muitas iniciativas já associadas ao turismo com o tema lobo. Não é a observação de lobos, como existe na Serra da Culebra, mas
um pouco espalhado pelo território, já há uma série de iniciativas como fazer os trilhos do lobo, caminhar, ir com os pastores. Aqui nós atuamos nesta área, algumas atividades não são exclusivas nossas, mas fazemos atividades numa área já abrangente, conhecer o trabalho do Grupo Lobo, acompanhar os cães de gado e os pastores. Há diversas coisas que se podem fazer sobre este tema do turismo com o lobo. Este não vale a pena falar agora. Num inquérito feito em 2001, num projeto do Grupo Lobo, numa das perguntas, o objetivo do inquérito não era avaliar a receptividade ao turismo, mas uma das perguntas ao público geral, em 1.209 entrevistas, permitiu concluir que a maioria das pessoas, do público geral, concorda que a presença de lobos pode aumentar o turismo. Quando entrevistamos os criadores de gado em zonas com e sem lobo, 37% concorda que a presença do lobo pode aumentar o turismo. E o que é interessante é que 61% dos criadores de gado em zonas onde há lobo concordam que a presença do lobo pode atrair o turismo, o que é uma boa notícia também. Só que há alguns desafios. Em Portugal não é um turismo de destino, não é um destino de turismo de natureza. As pessoas vão a Portugal por outros motivos: sol, praia, a cultura. O turismo de natureza tem que ser vendido como um complemento de outros tipos de turismo. É uma forma de enriquecer outros programas turísticos que trazem os visitantes a Portugal. 5 minutos, claro. 5? Ups. Um estudo da WWF diz-nos que atividades de birdwatching têm um peso muito superior às atividades de turismo relacionado com o lobo. Em termos económicos, milhões de pessoas procuram o birdwatching. Por outro lado, outra desvantagem é que, sendo difícil observar lobos, em muitos programas o que fazemos é mostrar os rastros e os dejetos, só que só uma minoria das pessoas é que tem interesse nisto. Algumas pessoas nem gostam de ver os excrementos do lobo, têm algum nojo, e, portanto, isso não contribui muito para a satisfação dos turistas. Por outro lado, muitas vezes o turismo e a investigação estão de costas voltadas. Não há aqui uma fusão entre o trabalho de uns e de outros, que, a meu ver, deveria existir mais. O peso do ecoturismo face a outras medidas de gestão do lobo é um peso muito reduzido. Como sabemos, outras medidas do Ministério da Agricultura, quem trata da conservação da natureza, a nível governamental, têm um peso muito maior. Portanto, o ecoturismo é só mais uma forma de contribuir. E, por outro lado, todos sabemos a dificuldade que é em observar lobos no meio selvagem. Não nos podemos esquecer disso. Assim, uma vez num congresso em França, alguém me fez este desenho enquanto eu falava, e traduz um pouco a imagem que as pessoas têm do que é o esforço de tentar ver lobos. É óbvio que nós não queremos pôr os turistas nesta situação. Não vamos ridicularizar os turistas, há que tratar com respeito as suas motivações. Nunca podemos garantir que vamos ver lobos num programa, mas temos que fazer um esforço, aumentar as probabilidades para que isso aconteça. Eles vêm com uma grande expectativa. Na ausência da observação de lobos, ou no programa já construído de raiz, é importante então promover outro tipo de elementos para que as pessoas saiam satisfeitas, como a observação das presas do lobo. Há imensas coisas que se podem dizer sobre este tema. A visita aos Fojos do Lobo também tem interesse, é um património rico que a Península Ibérica pode muito bem usufruir. Neste caso, convidei um senhor que participou numa das últimas batidas a este fojo para explicar aos turistas a forma como isso decorreu. Eu também sei explicar, mas é muito mais interessante se for ele. As pessoas gostam muito mais. Envolver as comunidades locais, sempre que possível, convido os pastores ou os habitantes locais a explicar se já viram lobos, onde é que viram, contam histórias, e esse contacto entre as populações locais e os turistas, a meu ver, tem muitas vantagens. E as pessoas, os habitantes locais, percebem o motivo pelo qual os turistas vieram. A visita a centros de recuperação também é um bom complemento, pelas facilidades de observação da espécie. Os trilhos do lobo, observação do habitat em senso lato, são sempre um atrativo.
E depois toda a herança cultural. É importante explicar todo este património, que também já ouvimos falar na apresentação anterior. Há pano para mangas, há muito material que pode ser explorado num programa alusivo ao lobo. Contudo, podemos reunir de uma forma maravilhosa todos estes elementos num programa, mas o que as pessoas realmente querem ver é isto. Isto é que faz com que os turistas paguem bastante para vir a um programa. Portanto, devemos, a meu ver, reunir isto tudo e fazer um pacote completo, mas sem nunca esquecer que o peso que tem a observação de lobos, a oferta desse tipo de programas é muito superior, a atratividade é muito superior a tudo o resto que falei. Um minuto. Os ingleses têm este termo, willingness to pay, que mostra um pouco a vontade que as pessoas têm para pagar os programas turísticos alusivos ao lobo. Muito rapidamente, foi um pequeno estudo muito simples que eu fiz para tentar perceber, vou passar mais rápido. Interessa-se por programas turísticos organizados que promovam o conhecimento da natureza em Portugal? Sim. A maior parte das pessoas diz que sim. Pessoas ao acaso do público em Portugal. Isto não é representativo da população, como é óbvio, é uma amostra muito pequena, mas foi só para ter uma ideia do que é que as pessoas diziam. Estaria interessado em participar em programas turísticos com o tema do lobo ibérico? Sim. Ótimo, boas notícias. E quanto é que estaria disposto a pagar? Um programa de 2 dias, por exemplo, uma dormida e 3 refeições. A maior parte das pessoas refere entre 50 e 100 euros. Para vocês perceberem melhor este resultado, em Portugal, por exemplo, uma dormida numa casa de turismo rural, uma pessoa pode ir 30 euros, num quarto duplo, 3 refeições, mínimo 45 euros, já vamos em 75. As pessoas referiram que o intervalo de 50 a 100 estaria bem. Parece uma boa notícia, contudo, falta os seguros, os impostos, o transporte e o guia para 2 dias. Ou seja, resultado, total inviabilidade económica. Com estes preços e com este tipo de programas para um turista soft, não é possível tornar isto viável do ponto de vista económico. Este público soft, turista soft que eu estou a falar, dá muito valor à beleza paisagística do local e a um programa bem organizado e a um guia com conhecimentos. A observação de espécies raras não é assim tão importante. Daí que tenhamos que procurar o turista hard, que eu referi há pouco. Aquele que procura a observação de espécies raras e que paga muito. Portanto, é melhor ter poucos turistas a pagar muito do que muitos a pagar pouco. Assim, estou a terminar, o ecoturismo, a meu ver, deve ser um elemento integrador de uma diversidade de componentes. Poderiam estar aqui outros elementos, mas, neste caso, e para este efeito desta apresentação, penso que o ecoturismo pode funcionar como um elemento que integra todos estes elementos com vantagens para todos. Assim, como conclusão, penso que o ecoturismo com o tema do lobo tem potencial de crescimento, deve ser feito de forma ecoturismo e não turismo de natureza com o tema lobo, nunca massificado, deve envolver as comunidades locais, deve envolver os investigadores, os programas turísticos devem ser feitos com base em dados biológicos credíveis, bem fundamentados, deve ser diversificado com todos aqueles elementos que eu falei, tem um elemento integrador e deve ser feito de forma controlada, a meu ver. Obrigada. Se tiverem alguma questão. Muchas gracias, Clara. ¿Alguna pregunta? Gracias. Eu não sei se me é de dizer em português, em inglês ou em espanhol. Português? Ora bem, eu estou dentro deste tema e sigo também o Grupo Lobo. E a minha pergunta é a seguinte: será que a apresentação que o Sevilhano fez antes, como fez o Cláudio, estas integrações entre a população e os animais, sob o ponto de vista do turismo, não necessitam mesmo de uma forte
componente científica é evidente que toda a gente está de acordo, mas esta forte componente de integração da população, da história dos locais, da compreensão dos mitos e das lendas associados, para que as pessoas saiam de lá amando aquilo que a seguir podem proteger, porque eu tenho ido a este que vocês chamam de turismo soft, e parece-me que é um turismo muito mais destruidor do que o turismo hard, em que uma pessoa se senta, por exemplo, em Sabi-Sabi, e a primeira coisa que apanha é 1h30 de briefing sobre como se comportar em frente aos animais, que não acontece no turismo soft. Essa pergunta que eu faço, porque me parece que há aqui uma distância muito grande entre, e também estou ligada a agências de viagens, portanto sei do que estou a falar, há uma diferença muito grande entre aquilo que é vendido como turismo soft e como turismo hard, e até que ponto é que o nível cultural das pessoas, ou o nível de interesse, não o nível de vou quero procurar deste animal raro, mas este leque, um biólogo que também se interessa por a história do ambiente, por exemplo, onde é que estão aqui as dicotomias, onde é que estão aqui os pontos de encontro? Era essa a minha pergunta. Eu penso que estão várias questões na sua questão. O envolvimento das comunidades locais com os turistas, para mim, é fundamental e faz toda a diferença entre o ecoturismo e o resto. Portanto, eu sou sempre a favor de promover esse contacto. Não é fácil, as comunidades locais, por vezes, então nestes territórios de montanha, em zonas mais isoladas, nem sempre estão disponíveis, nem têm vontade, nem querem, e é legítimo, nem toda a gente é obrigada a gostar de receber os turistas, e é difícil trabalhar com as comunidades locais, mas sempre encontramos, com algum esforço, pessoas que estão dispostas a colaborar. Portanto, é por aí que devemos começar. A outra questão sobre o turismo soft e hard, nos dois tipos de turismo, eu acho que há bons e maus casos. Há efeitos devastadores em ambos os casos. Eu faço atividades dos dois tipos e procuro sempre minimizar os impactos ambientais negativos. Também faço um briefing, mas não demora 1h30, demora 10 minutos. Nunca houve nenhum problema. As pessoas comportam-se lindamente. Também, se não comportarem, eu cancelo o programa, essa é a regra. E penso que, mesmo ao nível do turismo hard, mesmo quando falamos de grupos pequenos, ao nível das empresas ou individualmente, as pessoas que procuram, por exemplo, a observação de lobos, estou a pensar no caso da Serra da Culebra, que é um exemplo muito claro e muito específico, pode haver uma massificação já desse tipo de turismo e o efeito que isso possa ter na população de lobos local não está a ser bem acompanhado, a meu ver. É um caso que conheço. Pode ser que até nem tenha grande efeito na população de lobos local, mas acho que ninguém está a avaliar isso e penso que deveria ser avaliado. Brevemente, Clara, outra por questão? favor. Já No tenemos tiempo recordo. para más. Lo siento. Obrigada.